Assim. Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior neste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos
Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim.
Boa noite e a paz do Senhor. Amém. A todos. Amém. Amém. Quem está feliz de estar aqui diz amém. 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 Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. Tem cuidado das nossas vidas em todo esse tempo. Mesmo em meio a tantas dificuldades, o Senhor é maravilhoso. E nós somos privilegiados, somos gratos a Ti, ó Deus, porque neste momento nós podemos ter um tempo separado para louvar e engrandecer o Teu nome. E nós podemos imaginar e contemplar que o Senhor está lá de cima, com as Suas mãos estendidas, com os Teus ouvidos abertos. E que o nosso louvor possa chegar a Ti, ó Deus, como um cheiro suave. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Pai. E nessa hora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. E nós cremos que o Senhor tem uma porção para nós nessa noite. E eu te peço em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Nos dá, Deus, em nome de Jesus, sabedoria, para podermos passar, Deus, aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Que os irmãos, ó Deus, que as pessoas que estiverem ouvindo, assistindo, Deus, possam receber essa palavra, vinda dos céus, e que ela possa frutificar em nossas vidas. Nós te louvamos, Deus, te adoramos e te agradecemos com as nossas palmas em nome de Jesus. Amém. Nome da mensagem de hoje. Jesus está perguntando: tem alguém em casa? Amém. Então o tema é: Jesus está perguntando ou gritando: tem alguém em casa? Amém. Nós vamos ler na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42, que diz assim: respondeu-lhes Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Amém. Irmãos, o tema aqui que nós escolhemos, Jesus está perguntando: tem alguém em casa? É comum, né, nas nossas vilas, nos nossos bairros. Hoje em dia, a maioria já tem um interfone, tem as campainhas, mas um tempo mais atrás, era muito comum a gente ver e ouvir as pessoas batendo palma. Tem alguém em casa? Era mais comum do que hoje, né? Principalmente as pessoas que moram em casa à terra, isso aí era muito comum. E quando nós nos deparávamos com alguém dessa forma, nas nossas portas, a gente já imaginava. Tem alguém chamando, lógico. Mas ele está querendo vender algo, pedir alguma coisa, ou de repente uma visita, né? E aí, diante desse chamado, dessa pergunta, tem a nossa resposta, o nosso comportamento. Às vezes você olha e fala: vou ficar quietinho aqui, até ele cansar e desistir e ir embora. Alguns outros podem chegar e falar para o seu filho: vai lá e fala que eu não estou. Um péssimo exemplo, ensinando as crianças mentirem, né? Mas se nós não vigiarmos, nós caímos nisso. E às vezes a gente pode até atender e falar: vou lá só por educação, mas você não está nem dando atenção, nem ouvidos para que aquela pessoa tem para te falar, para te oferecer. Agora, uma coisa é certa: só vai adentrar a sua casa aquela pessoa o qual você permitir. Que você abrir as portas da sua casa, que você a convidar. Senão, pode bater, ou você vai ficar quietinho, ou você... Não importa o comportamento, só vai entrar se você permitir. Amém? Então isso é comum na nossa vida secular. Mas em se tratando de evangelho, isso também é a mais pura verdade. Porque nós sabemos que existe na palavra do Senhor profecias e passagens na Bíblia dizendo da vinda de um Messias, né? E na história da humanidade nós vemos que houve profecias, houve passagens, vou ler aqui com os irmãos. Existem várias, eu escolhi uma, em Isaías 53, do 3 ao 5. E onde o Messias foi enviado
para cumprir uma missão. Mas essa missão, esse fato, esse ato só teria um grande valor, só teria um significado se as pessoas o aceitassem. Porque se as pessoas não aceitassem, não teria nenhum valor. Vamos ler. Isaías 53. A palavra diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos deles caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Então, no livro de Isaías, nós podemos ver diversas profecias, diversas passagens anunciando a vinda do Messias, né? Tem aquele versículo tão conhecido de todo cristão, que é João 3,16, e fala exatamente sobre isso, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tem aí um detalhe, para que todo aquele que nele crê. Porque senão todo aquele sacrifício, todo o plano de Deus, toda a missão de Jesus, ela seria inválida se a humanidade não cresce. Amém? No início aqui nós lemos, no livro de Lucas, uma passagem que vai tratar sobre 3 irmãos. Marta, Maria e Lázaro. E aqui no meu esboço, na minha preparação, eu associei esses irmãos com a igreja. Eu até não encontrei aqui de quem eles eram filhos. A palavra não mencionou, pelo menos aqui no meu estudo, eu não vi o nome dos pais desses meninos. Mas eu vi na palavra que em nenhum momento de adversidade, de dificuldade, eles recorreram à mesma pessoa que nós recorremos hoje como igreja. No momento de temor, de adversidade, eles recorreram a Jesus. É a mesma coisa que nós fazemos no dia de hoje. 3 irmãos, pessoas diferentes, personalidades, comportamentos, ideias diferentes, porém fazendo parte da mesma família. E eu entendo que a igreja é dessa forma. Pessoas diferentes, personalidades, sugestões, atitudes, enfim, várias coisas diferentes. Mas nós precisamos andar em comunhão, porque nós somos um corpo e o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Amém? Então vamos lá. Vou falar primeiro sobre Marta. Eu vou ler com os irmãos então o versículo 38. Lucas 10, 38. Diz assim: indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouviu a palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus: Oh, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Então nós destacamos aqui alguns pontos importantes desse personagem. Primeiro, ela teve uma virtude? Sim. Ela abriu as portas da sua casa para o mestre entrar. Ela foi hospitaleira. Ela recebeu o Senhor Jesus e, pelo que nós entendemos, ela estava preocupada em tratá-lo da melhor maneira possível. A palavra diz que eles estavam caminhando, então ela o recebeu para dar talvez um alimento, dar um repouso, dar uma estadia. Mas na sequência nós vemos que a sua irmã, ela se assentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele estava falando. Então nós vemos que Marta estava preocupada com as coisas para servir o Senhor, tão agitada, mas o Senhor Jesus já estava dando ensinamentos. Ele já estava proferindo as palavras. E aí Marta, no desespero, na coisa, ela pegou e ficou acelerada e queria que a irmã tivesse a mesma atitude que ela e falou: Senhor, o Senhor não se importa que minha irmã te deixa servindo sozinha?
Pede para ela que me ajudes. E aqui eu já entendo, irmãos, que muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós agimos da mesma forma que Marta. Abriu o coração, a palavra diz que eles eram amigos chegados de Jesus. Uma pessoa que tinha uma intimidade com Jesus, mas se não vigiar, acaba tendo uma atitude não louvável perante o Senhor. E aí, o Senhor Jesus falou, Marta, calma. Ela escolheu a melhor parte. E muitas vezes, irmãos, nós, no meio do povo de Deus, nós agimos da mesma maneira. Eu estava lendo essa passagem pensando quantas vezes a gente quer que a pessoa, que o nosso irmão, haja da mesma forma que nós agimos, no mesmo ritmo. Nós tivemos uma experiência domingo lá, né, Rose? Às vezes você está na pegada, está acelerado, e você quer que a pessoa haja da mesma forma, que esteja com o mesmo pensamento, no mesmo ritmo, na mesma pegada. E se nós não vacilarmos, a gente acaba brigando com a pessoa. Nós não podemos esquecer que nós somos um corpo. É claro que se um membro do corpo não funcionar, ele vai sobrecarregar outro, mas nós não podemos esquecer que cada membro tem a sua função. Não dá para todos funcionarem, agirem, ter a mesma velocidade, o mesmo funcionamento, não. Então entenda aqui que o Senhor está tratando conosco, na questão de relacionamento. O pastor sempre diz que aquela pessoa que está um pouco à frente, ela tem que diminuir um pouquinho o passo para aquela que está atrás poder te alcançar. E ao mesmo tempo, quem está um pouquinho mais devagarzinho, dá uma apertadinha, mas não adianta um chegar na frente e o outro ficar para trás, nós temos que andar juntos. E eu entendo que nessa passagem, além de ela estar com uma atitude equivocada, porque ela não estava priorizando o que era mais importante, que era o Senhor Jesus, ela ainda queria que a sua irmã estivesse no mesmo comportamento que ela. Que o Senhor nos ensine, nos guarde, que nós possamos ter discernimento. Que o Senhor Jesus, Ele está preocupado. Se nós não tomarmos cuidado, dá a impressão que nós que abençoamos Jesus, que nós temos mais coisa para oferecer para Ele do que Ele para nós. E o Senhor Jesus, Ele não está preocupado com aquilo que nós temos para dar. Ele quer saber qual a verdadeira motivação. Por que nós estamos fazendo? Nós não podemos esquecer, irmãos, que por mais que eu faça, por mais que você faça, nunca se esqueça. Por Ele, para Ele são todas as coisas. E dele são todas as coisas. Amém? No caso dessa passagem, nós estamos falando aqui de portas físicas. Então, Marta abriu as portas da sua casa para um homem, embora sendo Deus, ele estava ali fisicamente, em forma de homem, e ela abriu as portas para que ele entrasse. Mas nós estamos fazendo uma associação que as portas que nós abrimos para o Senhor entrar, essas são as portas dos nossos corações. Amém? Então, de nada valeria todo o sacrifício do Senhor se nós não o recebêssemos, se nós não a deixássemos entrar. O tema da palavra, Jesus está perguntando, tem alguém em casa? E de que forma eu estou me comportando? Estou ficando quietinho até eles se cansarem e ir embora? Estou inventando uma desculpa e mandando alguém dizer que não tem ninguém? Ou estou simplesmente atendendo sem nem ao menos estar preocupado com o que Ele tem para falar? Que nós possamos priorizar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Tem pessoas que às vezes faz uma lista, faz planilhas e naquela ansiedade de cumprir exatamente tudo da forma que planejou, acaba atropelando. Eu entendo nessa palavra que o Senhor Deus está falando, calma, calma, calma. O seu trabalho, a sua obra é importante. Porém, o Rei dos Reis, o Mestre, o Senhor dos Senhores, Ele está na sua sala de visita. Ele está na sua casa proferindo as palavras. Se eu não tomar cuidado, eu estou tão acelerado que eu não consigo nem ao menos dar espaço para o Senhor falar o que Ele quer falar comigo. O Senhor ganha o meu coração. Eu tenho certeza que essa palavra falou e falará muito ao meu coração na sequência. Então, o que eu entendi aqui, irmãos, nesse primeiro tópico? Estamos falando de relacionamento, entendermos o tempo do nosso irmão, andarmos juntos e sobre prioridades. Amém? Apesar de tudo isso, a palavra fala que ela ainda chamou a atenção de Jesus. Quando nós lemos essa frase, a gente não consegue imaginar que ela falou com calma. Senhor não se importa que minha irmã... Não.
Do jeito que eu li aqui, eu entendi. Senhor, o senhor não se importa que minha irmã te deixa servindo sozinha? Pô, pede para ela me ajudar. Ela ainda, pelo que eu entendi, ainda quis dar uma bronca, um sermão no Senhor. Você imagina, você receber uma visita na sua casa, uma pessoa importante, e no decorrer da conversa, da comunhão, você começa a falar mal do seu irmão e ainda pede que aquela pessoa tome partido e chame atenção para te favorecer. Marta abriu as portas. Uma pessoa que conhecia, era amigo. Mas se nós não vigiarmos, nós cometemos tal falha. Amém? Aquilo que eu fazia, o que eu comecei a fazer com muito prazer, né? Com muita alegria, se eu não tomar cuidado, aquilo pode se tornar um peso. E eu começar a reclamar que o meu irmão não está fazendo também. O Senhor nos ensine a servi-lo melhor, com o nosso trabalho, com os nossos serviços, mas de maneira que possamos agradar Ele. E nunca nos esquecermos que a melhor parte é o próprio Senhor, é a sua palavra. Amém? Senhor, o Senhor não se importa? Aí, na fala de Marta, eu entendo um ímpeto, uma brava, na resposta de Jesus, quando eu leio aqui, Marta, Marta, o Senhor Jesus está repreendendo, mas com um amor que só Ele tem. Ô Marta, você está muito preocupada, muito inquieta com tantas coisas. Calma. Uma delas é a mais importante, que é a minha palavra. Isso nunca lhe será tirado. Quando nós estamos tão preocupados com as nossas coisas desse mundo, irmãos, elas vão passar. Reforma, trabalho, curso, carro, casa, tudo vai passar. E as coisas relacionadas ao Senhor, elas são para a eternidade. Que nós possamos ter equilíbrio, né? Precisamos de todas as coisas, porém, que nós possamos ter equilíbrio. Amém. Muitas vezes, alguém vai precisar chegar em mim, e eu com a maior das boas intenções, achando que eu estou fazendo o máximo possível, alguém vai poder chegar em mim, bater nas costas e falar, Reginaldo, calma, não é dessa forma que você, da forma que você está fazendo, não é interessante. O Senhor não está se agradando. Calma. Ou vai ter uma situação que eu vou precisar falar isso para alguém. Que nós possamos tanto receber quando formos corrigidos, e que nós possamos também ter amor na nossa correção, porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos agir como Marta, que quis repreender até o Senhor Jesus. Imagina nós, né, com o nosso irmão, achando que nós estamos cheios da razão, que estamos certos, que estamos corretos, que ele que é um devagar. Imagina como nós podemos falar com o nosso irmão. Amém? Amém. E o último tópico aqui que eu separei de Marta, que ela estava diante do mestre. Ele já estava proferindo as palavras. E ela acabou colocando outras coisas na frente. É a mesma coisa, irmãos, que o Senhor Jesus chegar na sua casa. A pessoa mais importante. Ela mesmo diria lá na frente que Jesus é o Rei dos Reis, o enviado de Deus. Mas na hora que Jesus começa a falar, é a mesma coisa que você pegar o celular e ficar mexendo. Você está colocando alguma outra coisa na frente daquilo que é mais importante. Amém? Então, quando eu selecionei esses personagens, nós vamos tirando alguns tópicos e algum aprendizado para as nossas vidas. Então, falei de Marta, mas ela tinha uma irmã, chamada Maria. No versículo 39 diz assim, tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. É claro que Maria também tinha responsabilidade em receber o Senhor Jesus. Eles eram amigos. Ele vinha chegando de viagem. Ela queria oferecer o melhor. Só que ela teve o discernimento que naquele momento, o mais importante, não era ela oferecer para o Senhor. Aquele momento era de ouvir o que o Senhor tinha a dizer. Nós conhecemos uma passagem que diz que existe tempo para tudo debaixo dos céus. Há tempo determinado para todas as coisas. Se nós não tomarmos cuidado, nós colocamos todas as outras coisas da nossa vida secular para ocupar o lugar de Jesus, né? Por muito tempo a gente reclamou de falta de tempo. Aí hoje eu passo por uma situação em que me sobra tempo. Porque não pode sair, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E de que maneira eu aproveitei isso para chegar mais próximo do Senhor? De que maneira eu ocupei o meu tempo?
que eu reclamava tanto que eu não tinha, eu só não leio mais a palavra porque eu não tenho tempo. Eu não tenho um momento de devocional com o Senhor porque eu não tenho tempo. Eu não faço isso porque eu não tenho tempo. E agora eu tenho tempo. O Senhor ouviu tudo aquilo que você falou. E como será que eu tenho me comportado? Mas quando a palavra fala que Maria, ela ficou assentada, não quer dizer que ela também não oferecia o seu melhor para o Senhor. Essa situação aqui mostra que ela priorizou, mas nós vemos na palavra do Senhor, um pouco à frente, 6 dias antes da Páscoa, que o Senhor Jesus estava sentado na mesa de uma pessoa, e Marta, ela veio e quebrou um vaso de alabastro com um nardo puro e ungiu os pés do Senhor Jesus. Nós vemos, estudando isso, que aquilo era de um valor enorme. Esse perfume era usado para ocasiões muito especiais. E o valor disso que ela quebrou, a palavra fala em 300 denários. E o denário é uma moeda relacionada a um dia de um trabalhador mediano. E fazendo um cálculo, uma pessoa que ganha R$100 por dia, aquele perfume que ela quebrou teria um valor equivalente a R$30 mil. Se o salário médio, só para nós calcularmos, for de uma pessoa R$150 por dia, aquilo valia R$45 mil. Então, uma pessoa que prioriza a palavra do Senhor, ela também é tocada a ponto de oferecer a sua oferta, adorando a Deus. Essa atitude de Maria, ela gerou indignação em algumas pessoas. E às vezes, irmãos, você oferecendo a sua oferta, você oferecendo o seu melhor, isso pode gerar indignação nas pessoas. Mas não se preocupe com isso. Por um lado, nós falamos de Marta, que queria fazer tudo à torta e à direita. Calma, não é dessa forma. O Senhor está preocupado com a sua motivação. Mas se você estiver fazendo com a motivação correta, para adorar o nome do Senhor, não se preocupe com as pessoas, o que elas estarão falando de você. O Senhor Deus, naquele momento, o Senhor Jesus, ele não estava preocupado com o valor daquele perfume. Ele estava contemplando o coração. Tanto é que quando as pessoas ficaram indignadas, o Senhor Jesus, ele já repreendeu e falou: calma. Em verdade vos digo que, onde quer que o evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para sua memória. Então o Senhor se agradou daquela atitude. Amém? Que nós possamos priorizar a palavra do Senhor, mas isso não quer dizer que nós não devemos ofertar, que nós não devemos dizimar, que nós não devemos oferecer o nosso trabalho. Mas o mais importante de tudo, Deus não está preocupado com o valor que nós estamos fazendo. Ele quer saber a verdadeira motivação. Amém? E a palavra fala de um outro irmão. Esse agora é Lázaro. Está registrado no livro de João, capítulo 11, do 17 ao 45. Eu fiz um resuminho aqui, eu vou ler para ficar mais fácil, para nós não perdermos tempo. Então Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava enfermo. Ficou doente, as irmãs, sabendo que Jesus tinha poder para curar, já mandou logo: avisa Jesus que Lázaro está doente. Quando Jesus ouviu que ele estava doente, ele já falou: essa enfermidade não acabará em morte, mas ela é para que o Filho de Deus seja glorificado. A palavra diz que Jesus amava a Marta, mas quando ele ouviu a notícia, ele não saiu correndo imediatamente para ir lá ver Lázaro. A palavra fala que ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Eles estavam caminhando cerca de 3 quilômetros. Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Ele, conversando com os discípulos, ele falou: Lázaro dorme. E as pessoas falaram: mas quando chega lá ele vai acordar. O Senhor Jesus falou: não, ele morreu. Quando chegou no lugar, estava rodeado de pessoas. Jesus, com muitos judeus, porque tinha muitos judeus ali, que eles vieram prestar as suas condolências para as irmãs que acabaram de perder o seu irmão. Estavam ali confortando. E Jesus vinha vindo com pessoas também seguindo. E quando Marta encontrou Jesus, ela já disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus falou: Marta, ele vai ressuscitar. Ela falou: sim, Senhor, eu sei. No último dia ele vai ressuscitar. Aí o Senhor Jesus respondeu para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês nisso, Marta? Aí aquela mesmo que teve um mau comportamento, que foi corrigida pelo Senhor, ela profere essa palavra: sim, Senhor, eu creio. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Glória a Deus. Aí Marta vai, se encontra com Maria, fala: Jesus vem chegando. E Maria vai ao encontro de Jesus, só que quando ela avista o mestre, diferente de Marta, ela já se prostrou aos seus pés e proferiu a mesma frase: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vem daquela situação, as pessoas chorando, as irmãs chorando, e ele se perturbou e falou: onde o colocaram? Elas falaram: vem, Senhor, vem aqui ver. E a palavra diz que Jesus chorou. Jesus se contristou com aquela situação. E aí as pessoas vendo aquilo, Jesus chorando, nossa, realmente ele amava Lázaro, hein? Aí outros falavam assim: mas por que então que ele não impediu que Lázaro morresse? Aí o Senhor Jesus, vendo aquele movimento, aquela coisa, ele chegou próximo de onde estava Lázaro e disse: tirai a pedra. Aí a mesma Marta que falou: Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que haveria de vir ao mundo. Ela falou: Senhor, mas já faz 4 dias, cheira mal. Marta, Marta, não foi você mesmo que mandou avisar para que eu viesse? Quantas vezes, irmãos, nós oramos, pedimos algo para o Senhor, fazemos campanha, né? Nos prostramos, nos dobramos diante do Senhor, e no momento em que Ele vai agir, parece que a nossa fé reverte, nós duvidamos e parece que não queremos acreditar. O Senhor fala: tira a pedra. Senhor, mas já fazem 4 dias. Se aquele irmão não tivesse agido daquela forma, se ele não tivesse tão afundado nas drogas, até que tira a pedra. Mas Deus, meu casamento, eu estou falando para você tirar a pedra. Mas essa situação, tira a pedra. Você não me chamou? Você não crê que eu sou o Filho de Deus? Tira a pedra. Então tiraram a pedra. E a palavra diz, o Senhor Jesus falou: Marta, eu não te disse que se tu crer verás a glória de Deus? Tiraram a pedra. Jesus proferiu as palavras: Pai, te dou graças porque me ouvistes. Obrigado por poder testificar diante de tantas pessoas que o Senhor me enviaste. E tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora! Glória a Deus. E a palavra diz que o morto saiu como uma múmia, enrolado em faixas. Né? Eu me lembro uma vez que um pastor pregou aqui, ele exemplificou o Lázaro subindo nesses degraus, todo enrolado em faixa, coberto num lençol. Lázaro, sai para fora. E o morto saiu. E Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Quando Lázaro faleceu, o Senhor Jesus estava distante. Só que eu leio que distante, mas ao mesmo tempo fala aproximadamente 3 quilômetros. Poxa vida, 3 quilômetros é tão pertinho, né? Por vezes, nós passamos por situações, irmãos, que nos vemos distante do Senhor. Seja por desânimo, pecado, esfriamento, cansaço, frustração. Não importa qual área, motivo, maneira que você se encontra. Mas eu quero te dizer que são apenas 3 quilômetros. Trazendo para os nossos dias de hoje, a coisa mais simples que tem é você se locomover 3 quilômetros. É só pegar o Uber do perdão. Pega o Uber do arrependimento, chama o Uber da oração, o Uber da reconciliação, o Uber da solicitação de ajuda para uma pessoa da sua confiança, para um obreiro, para o pastor. Quando nós chamamos um Uber, nós acompanhamos o carrinho chegando, né? Mostra a rua virando, e quando nós estamos orando, eu analisando essa palavra, eu imaginava o Senhor Jesus chegando e vendo a sua situação, e você às vezes achando que Ele está tão longe, Jesus falando assim: 3 quilômetros. Aí Jesus fala assim: você está enganado, eu estou aqui pertinho de você, eu já cheguei. Tem alguém em casa? Abre a porta do seu coração, já estou aqui. Você está distante, mas eu estou aqui do seu lado. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. As pessoas imaginavam que Jesus ele poderia fazer o milagre da cura.
Eles não imaginavam que o milagre seria muito maior. O milagre na vida de Lázaro seria da ressurreição. E muitas vezes nós pedimos e não acreditamos naquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. E a palavra fala que Ele tem poder para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor, já cheira mal. Vocês não pediram tanto? Mas Senhor, meu filho não tem mais jeito, mas você não pediu. Tira a pedra. Tira a pedra. Tira a pedra. Irmãos, encare essa palavra, ou melhor, encare tudo o que eu e que você, nós temos escutado, aprendido, sido corrigidos, sido exortados na nossa jornada cristã, como uma preparação para o melhor ou o maior dos acontecimentos que acontecerá na face da terra, que é a volta do Senhor Jesus para vir buscar a sua igreja. Tudo aquilo que nós passamos, o Senhor Jesus está investindo nas nossas vidas, para que no momento em que Ele chamar o nosso nome, nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Então, quando nós estamos numa reunião como essa, existem diversas maneiras de mensagens, pode ser um direcionamento, um consolo, uma exortação, pode ser preventivo, corretivo, não importa. Mas nós estamos sendo preparados para morar na eternidade com o Senhor. Se um vírus pode mobilizar a reportagem, a imprensa do mundo inteiro e mobilizar o mundo inteiro, imagina aquele que criou o mundo inteiro. Imagina qual vai ser a repercussão de quando o Senhor Jesus vier e buscar a sua igreja. Nós vemos lá na passagem sobre a vida de Lázaro, alguns comentários que dizem que o Senhor Jesus chamou ele pelo nome, que se ele só dissesse, sai para fora, os outros mortos também sairiam pelo poder que há na palavra do Senhor. E naquele grande dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, a sua noiva, Ele também vai me chamar, Ele vai te chamar pelo nome. Aqueles que já dormiram no Senhor, os nossos entes queridos, eles vão ressuscitar. O Senhor vai falar, vem, vem, vem. E nós que estivermos vivos, em nome de Jesus eu quero estar, o Senhor vai chamar, Reginaldo, vem. Da mesma forma que Ele disse, Lázaro, sai para fora, Ele vai te chamar, Rose, Fernanda, Nele, vem, vem, vem. O Senhor Jesus estará chamando-nos pelo nosso nome. E aí você imagina, avião desgovernado, mulher grávida, o neném não está mais, o que aconteceu? Carros colidindo e alguém fala, mas parece que foram os crentes. Eles subiram, alguma coisa aconteceu. Imagina, irmãos, os canais de televisão noticiando e nós lá na glória com o Senhor Jesus. Tem uma música que a gente canta aqui que fala que tudo isso que nós passamos, que nós fazemos, que nós servimos, que nós, às vezes, porque para servir ao Senhor precisa ter dedicação, precisa ter renúncia, precisa carregar a cruz. Mas o louvor fala que vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena. Senhor Deus, que nenhum de nós venha se perder no caminho. Que nós possamos naquele grande dia, como diz a música, quando o grande dia chegar, eu subirei. E nós subiremos, você subirá. Em nome e para a glória do Senhor. Amém? Abra as portas do seu coração. Esteja aberta às correções e os ensinamentos do Senhor. Priorize a sua palavra. Adore a Deus verdadeiramente. Ele está preocupado não com a maneira e com o que você está oferecendo, mas com a verdadeira motivação. Avalie e corrija a sua motivação. Se você tem feito algo para o Senhor que você entende que não estava da maneira que está glorificando o nome do Senhor, ainda dá tempo de nós mudarmos isso. Se estiver distante do Senhor, volte-se a Ele. Chama o Uber. Creia, obedeça. Como o Senhor diz, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Creia, obedeça. Cumpra aquilo que está na sua palavra. Que com certeza aquela promessa, aquilo que o Senhor disse para Marta, o mesmo Jesus, Ele é o que nós servimos. Nós também veremos a glória de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias. Glórias ao nome do Senhor. Que nós possamos, irmãos, permanecermos firmes. E naquele grande dia nós podermos dizer como Paulo, guardarmos a nossa fé, completarmos a nossa carreira. E a palavra diz no livro de Mateus 25, 33, 34.
E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Os músicos podem vir? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Nós possamos ouvir, receber e estarmos juntos com o Senhor. E quando Ele disser, vinde benditos de meu Pai, que nós possamos estar inclusos nessa lista. Então Jesus está perguntando para mim e para você. Tem alguém em casa? Tem alguém em casa? Eu encerro com esse versículo que está em Apocalipse 3:20, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Que o Senhor possa falar melhor aos nossos corações. E que nós possamos verdadeiramente chegar à estatura de varões perfeitos, da forma que o Senhor espera de nós. Senhor Deus, nós te louvamos. Te glorificamos, ó Pai, pela palavra que o Senhor colocou nos nossos corações. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, verdadeiramente sermos modificados, sermos trabalhados à medida em que nós somos exortados, que nós possamos aceitar a sua correção, que nós possamos ser moldados, Deus, de maneira que venhamos glorificar o teu santo nome. Que em toda e qualquer situação, que nós possamos colocar o Senhor à frente, que nós saibamos priorizar, ó Deus, as coisas do teu reino. A tua palavra diz que nós não precisamos estar preocupados com o que haveremos de comer, beber, de vestir, mas que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós vemos nessa passagem que o Senhor falou aos nossos corações, que muitas vezes nós temos colocado muitas coisas nos ocupando o seu lugar. Tenha misericórdia, Deus, nos perdoa quando fizemos isso. E nos ajuda, nos ensina a colocarmos as devidas coisas nos seus devidos lugares. Que possamos, Deus, em nome de Jesus, saber administrar o nosso tempo, para separar um tempo de qualidade para o Senhor. E no momento que o Senhor estiver falando aos nossos corações, que nós possamos ter discernimento e parar tudo aquilo que nós achamos que é mais importante e poder priorizar a tua presença. Quando o Senhor estiver na sala das nossas casas, quando o Senhor estiver nos visitando, quando o Senhor estiver nos ensinando, proferindo as suas palavras, que eu possa me comportar como Maria, permanecer aos seus pés, assentado, priorizando e obedecendo a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, continua trabalhando em nossos corações. Nós te louvamos e te agradecemos. E as palmas louvam o seu nome. Situação. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de
seu nome, Senhor.